Meu nome é Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre potências e suas propriedades, parte 3. Lembrando que é uma sequência de 3 vídeos, ou seja, teve a parte 1 e a parte 2. Lembrando também que esse conteúdo é para o 8º ano, expoente inteiro negativo. Uma potência com expoente negativo indica que temos uma inversão entre numerador e denominador. Observe, 5 elevado a menos 3. Observe o seguinte, o 5 nesse caso ele não tem um denominador. Só que todo número que um denominador está oculto, o denominador dele é 1. Ou seja, de vermelho ali eu coloquei o 1 como denominador do 5 elevado a menos 3. Se eu inverter essa fração, eu tiro o sinal de negativo do expoente. Ou seja, 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa de que 1 sobre 5 elevado ao cubo. Ou seja, 1 sobre 125. Então vamos para o primeiro exemplo. Eu tenho 2 elevado a menos 3. Vamos observar que, nesse caso, eu não estou conseguindo enxergar o denominador do 2. Então o denominador vai ser 1. Então esse 2 tem um denominador como 1. Para tirar esse sinal de menos do expoente, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração, ou seja, o 1 vai para cima e o 2 elevado ao cubo vai para baixo, ficando da seguinte maneira. Agora eu tenho que resolver 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo a gente sabe que é quanto? 8, ou seja, eu vou continuar com 1 como numerador e 2 elevado ao cubo, que era o denominador, vai virar 8, ou seja, 2 elevado a menos 3 tem como resultado 1/8. Vamos observar mais um exemplo. 2 elevado a menos 5. A gente vai lembrar que 2 elevado a menos 5 também tem um 1 de baixo. E quando a gente inverter vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado à quinta potência. A gente sabe que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Ou seja, 2 elevado a menos 5 é 1 sobre 32. Vamos para um terceiro exemplo. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Vamos observar que o expoente negativo agora ele está no denominador. Só que o que acontece? Se eu inverter essa fração, ou seja, se o 2 passasse numerador, eu consigo tirar esse sinal negativo. Daí, eu só resolver 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, a gente sabe que é 8, porque é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a menos 3 tem como resultado 8. Menos 3 elevado a menos 3. Vamos lembrar que eu também tenho o 1 debaixo dessa base aí. Quando eu inverter vai ficar 1 sobre menos 3 elevado ao cubo. Menos 3 elevado ao cubo dá menos 27, ou seja, menos 3 elevado a menos 3 dá menos 1 sobre 27. Lembrando que o sinal faz par da base, então nesse caso aí o sinal teve que ser utilizado. Por que deu menos 27? Porque eu tive menos 3 elevado ao cubo. Lembrando de propriedades de aulas anteriores, se o expoente for ímpar, a resposta tem o mesmo sinal da base, nesse caso, menos 3. Por isso que deu menos 27. Vamos para um quinto exemplo. 2 sobre 5 elevado a menos 2. Quanto que é 2 vezes 5 elevado a menos 2? Vamos abrir isso porque vai ter gente que vai cometer o seguinte erro. Inverter essa fração e colocar o 2 embaixo e o 5 elevado ao quadrado em cima. Só que, nesse caso, o expoente menos 2, ele só está no 5, ele não está no 2. O 2 tem expoente 1, que ele está oculto ali. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos abrir isso num produto. Isso é a mesma coisa de quê? 2 sobre 1 vezes 1 sobre 5 elevado a menos 2. É mais fácil abrir assim, porque não corre o risco de inverter o 2 por engano. Invertendo ficaria o quê? 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Por que 5 elevado ao quadrado? Porque o 5 elevado a menos 2 era denominador, quando eu inverto vai virar numerador. Então vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. E 2 vezes 5 ao quadrado é 2 vezes 25, que tem como resultado 50. Vamos para mais um exemplo. Agora, nesse caso aqui, o sexto exemplo, temos o que? 2/5 elevado a menos 2. Repare que nesse caso, tanto o numerador
quanto o denominador estão elevados a menos 2. Agora eu posso inverter os dois para tirar o sinal de negativo. Ou seja, isso é igual a 5 meios elevado ao quadrado. Elevar uma fração ao quadrado é o numerador elevado ao quadrado e o denominador elevado ao quadrado. Ou seja, é 5 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, 25 quartos. Potência de expoentes fracionários. Podemos transformar uma potência numa raiz e uma raiz numa potência, seguindo a seguinte igualdade. Raiz quadrada de índice C de A elevado a B é igual a elevado a B sobre C. Vamos lá, vamos pegar algumas coisas. Por exemplo, repare que na raiz o índice é C. E no número que está dentro da raiz, o expoente é B. Quando eu transformar isso numa potência de expoente fracionário, o que vai acontecer? O índice vai virar o denominador dessa fração. E o expoente de quem está dentro da fração vai virar o numerador dessa fração. Vamos ver um exemplo. 4 elevado a meio. Repare que eu coloquei o numerador de vermelho e o denominador de azul, para ficar mais claro. Então observe, 4 elevado a meio, quando eu for transformar isso em fração, o que vai acontecer? O denominador vai ser índice da raiz. Então, ou seja, se o denominador ali é 2, a raiz vai ser o quê? Quadrada. O numerador vai ser o quê? O expoente de quem ficar dentro da raiz. E quem que vai estar dentro da raiz? O 4, que era a base. Ou seja, 4 elevado a meio é a mesma coisa de raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Um outro exemplo, 27 elevado a 1/3. Observe que, nesse caso agora, vai ter uma raiz de índice 3. Por que índice 3? Porque o denominador era 3, então o índice também vai ser 3. O numerador é 1, ou seja, o expoente de quem está dentro, que vai ser o 27, vai ser 1. Ou seja, 27 elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3. 3 elevado a 1/3. Terceiro exemplo, vamos lá, 3 elevado a 1/3. Como é que eu vou resolver 3 elevado a 1/3? 3 elevado a 1/3 vai ser o quê? Raiz cúbica de 3. Por quê? Porque o denominador será o nosso índice da raiz e o numerador é 1, então vai continuar 3 lá dentro. Então vai ficar raiz cúbica de 3. A gente sabe que não tem resultado real para raiz cúbica de 3. O que a gente faz? A gente para aí. Ou seja, 3 elevado a 1/3 tem como resultado raiz cúbica de 3. 8 elevado a 2/3. Observe que 8 elevado a 2/3 vai ser a mesma coisa de que raiz cúbica de 8, porque o denominador é 3 e está de azul aí, vai ser o índice da raiz, então vai ser 3 também. 8 elevado ao numerador. O numerador ali não era 2 do expoente? Então vai ser 8 elevado ao quadrado, ou seja, 8 elevado a 2/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado é a mesma coisa de raiz cúbica de 64, porque 8 elevado ao quadrado é 64. A raiz cúbica de 64 a gente sabe, desde o 6º ano. Qual que é a raiz cúbica de 64? 4, porque 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado ao cubo é 64. Então, 8 elevado a 2/3 tem como resultado 4. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida, volte no vídeo no ponto que teve dúvida. Eu sou Walter Bruno Santos e obrigado por mais uma aula.